Olá, bem-vindos a mais um estudo proposto por Emmanuel, onde o autor espiritual vai brindar a gente com o tema do amor divino, do amor incondicional. Amor que, digamos que a gente ainda não amadureceu suficientemente para conhecer. E ele traz também que esse amor divino nos deixa livres, para que a gente possa buscar conhecimento com o qual um dia a gente possa, de acordo com a nossa marcha evolutiva, conquistar a experiência desse amor. Por isso, para esse assunto, ele vem falar da verdade, aliás, na luz da verdade. E ele traz Jesus dizendo, através do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No livro O Consolador, ele diz que a verdade é a essência espiritual da vida e que cada um de nós possui uma parcela de verdades, mas são verdades relativas. E com isso o autor vai falar o quê? Sobre as nossas próprias verdades. A verdade que a gente elege através da nossa vontade. A verdade que vai pautar, vamos dizer assim, as nossas escolhas e assim vai dar direcionamento ao nosso próprio caminho de evolução, que pode não parecer em meio a tantos relacionamentos, mas é um caminho individual. E o autor vai dizer pra gente, por isso é que a gente vê verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosofias, verdades convenientes nas lides políticas e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Vejam como Emmanuel trata diferentemente de cada verdade em cada área que existe por aí. Teriam N outras verdades. Portanto, cada um de nós escolhe as experiências, né? As experiências que a gente vai, das quais a gente vai se servir. E com cada experiência vamos devagarzinho, passo a passo, construir a nossa verdade, ainda que relativa. Até que um dia suficientemente evoluídos, nossa verdade comece aos poucos a se parecer com a verdade trazida pelo Mestre. Teremos ainda aí um tépido caminho, um caminho meio longo de evolução, para que a gente possa enxergar a verdade trazida por Jesus. Hoje talvez o máximo que a gente consiga é defender a nossa própria verdade. Aqui nos atrasa um pouquinho, vamos dizer. Por quê? Porque cada vez que eu defendo a minha própria verdade, eu me aprisiono no meu ponto de vista, ou seja, eu dou as costas a um passinho a mais que eu poderia dar em prol da minha evolução. Assim mesmo, diz o autor, eu devo ser respeitada nas minhas convicções. Por quê? Porque nesse momento a minha verdade é aquela que eu estou pronta para entender, que eu estou pronta para lidar. E como isso ocorre com cada um de nós, com todos nós, Emmanuel chama a atenção à necessidade de respeitarmos as verdades alheias, sejam elas quais forem, porque essa será a verdade que o outro está pronto para entender, que o outro está pronto para lidar. É por essa razão que ele conta que o nosso nível evolutivo não permite de maneira direta, de maneira ampla, que a espiritualidade exponha toda a realidade. A gente ainda não tem amadurecimento suficiente para lidar com essa verdade total ou mais ampla, a gente pode dizer assim, né? E ele diz ainda que a gente não conseguiria, mesmo que ela fosse exposta, a gente não conseguiria assimilar a verdade pura. A verdade trazida pelo Mestre, que aliás há 2000 anos atrás precisou falar através de parábolas. Quer dizer, não havia entendimento da verdade que ele trouxe. Era difícil, é difícil ainda a gente saber que a gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos. Todos os próximos, amar a todos que estão ao nosso redor,
todos aqueles com quem a gente tem uma vida de relação. Perdoar todos aqueles que estão ao nosso redor e amar inclusive os nossos inimigos. Pois Jesus, na verdade, se referia a quê? Ao amor incondicional. E mesmo agora, no nosso estágio de evolução, 2000 anos depois, a gente ainda está em aprendizado do que realmente seja amar. Eu acho que a gente está ainda engatinhando nesse processo. Portanto, quando a gente estiver pronto, vamos dizer assim, mais verdades vão caindo no nosso colo, inspiradas pela espiritualidade que nos rodeia o tempo todo e que sabe qual o momento de nos entregar mais e mais verdades. Aqui, se a gente voltar um pouquinho no tempo, vamos dar um exemplo interessante. Vamos até a época de Kardec. Aliás, ainda como professor Hippolyte. Ele nem sonhava um dia que ele assinaria uma obra como Allan Kardec. Ele vivia a sua própria verdade sem sequer imaginar que existisse a possibilidade de comunicação com o mundo invisível. Essa era a verdade para ele. Essa possibilidade não era para ele ainda uma verdade, mas de alguma maneira ele estava pronto para isso, amadurecido ao que viria a ser exposto a ele. Então, se a gente pega aqui no livro onde o autor Canuto Abreu, ele fala sobre a tradição histórica, sobre a tradição lendária do Livro dos Espíritos, ele conta essa história de como tudo começou. A gente pode saber da curiosidade que movia o professor Hippolyte. E aí o professor começa, na verdade, frequentar reuniões mediúnicas, em que havia lá uma médium chamada Caroline, e ela realizava essa comunicação espiritual para todas as pessoas que estavam frequentando ali aquela reunião. E ela respondia através de um espírito que se autodenominava Zéfiro. Zéfiro respondia às perguntas dos frequentadores. E nessas reuniões, o professor Hippolyte levava ali o seu caderninho, ele ia anotando tudo que chamava atenção. Até que um dia, movido pela curiosidade, ele resolve interagir. E ele pergunta se seria possível evocar o espírito Sócrates. E aí ele recebe a seguinte resposta: sim, claro que sim. Zéfiro diz: Sócrates já tem assistido a alguns dos nossos papos, dos nossos colóquios, né? Pois você fica consultando Sócrates frequentemente, mentalmente. Imaginem a surpresa do professor com essa resposta, que em seguida, um pouco desconcertado, ele diz: olha, eu tenho mesmo pensado no filósofo grego. Eu fico imaginando receber dele a tal filosofia dos espíritos. E é assim que a partir daí ele passa a elaborar e levar para as reuniões as próprias perguntas. Ele vai elaborando isso tudo e já chega com as perguntas prontas. E aí, de acordo com o que ele vai trabalhando e entendendo, mais tarde essas perguntas vão compor o Livro dos Espíritos. Não é interessante essa visão trazida de quando a gente está pronto, a verdade aparece? E mais tarde vai ser o próprio Kardec que vai escrever no Evangelho segundo o Espiritismo que, se em sua previdente sabedoria a providência divina não revela as verdades, senão gradualmente, vai sempre as desvendar à medida que a humanidade está amadurecida para recebê-las. Imaginem o tamanho da verdade que caiu no colo do professor Hippolyte naquela época. Ele poderia simplesmente ter deixado para lá, mas ele já estava amadurecido como espírito para entender a importância de buscar essa verdade. Pensemos no que ele fez, o que ele fez de extraordinário para nós. Vamos pensar no que ele passou para que hoje nós pudéssemos acessar essas mesmas verdades depois aí de 160 anos do lançamento das obras que codificaram a doutrina espírita.
Agora, por outro lado, ainda hoje, a gente sabe que tem aí um número imenso de pessoas que não vão se dar sequer o direito de abraçar essa verdade. Menos ainda de aceitar como verdade que existe o intercâmbio espiritual e físico. E quanto a essas pessoas, diz Emmanuel, devemos respeitá-las. Emmanuel aqui no texto, ele diz o que pra gente? Não tentemos constranger o próximo a ler a cartilha através dos nossos olhos, nem a interpretar os ensinamentos do dia a dia com a nossa cabeça. Porque cada um de nós carrega a própria verdade. Aquela verdade relativa, lembra? Dentro da nossa própria consciência. Cada um de nós tem a própria verdade. A gente está amadurecido para entender até certo ponto. A partir daí não nos é possível ainda. Cada um de nós trilha o seu próprio caminho, que vai ser sempre individual. Respeitemo-nos uns aos outros, cada um no seu nível evolutivo, cada um no seu caminho. Aqui no livro Lázaro Redivivo, o espírito Irmão X fala sobre a verdade, oferecendo um discernimento, vamos dizer assim, dizendo que essa verdade não é algo que a gente pode construir de uma hora para outra e mais. Não se pode construir através das informações que vêm dos outros, mas é algo que a gente constrói através da nossa própria experiência. Devagarzinho, aos poucos, cada um de acordo com o seu nível evolutivo. E se hoje a gente está aqui conversando sobre intercâmbio com o mundo espiritual, é porque nós estamos prontos para essa verdade. Agora, o grande barato dessa jornada é saber que o que quer que a gente escolha será acatado pela providência divina. E que se a gente errar, tá tudo bem. A gente vai ter outras oportunidades de aprendizado. Afinal, a gente foi criado fomos criados espíritos simples e ignorantes para no exercício aí de vidas e vidas e mais vidas aprendermos a verdade do amor. Dá para conectar, inclusive, esse papo com a questão 628 do Livro dos Espíritos, que é quando Kardec quer saber, ele pergunta lá para os instrutores espirituais, por que a verdade não está ao alcance de todos nós, essa verdade ampla, a verdade total de como tudo acontece, a verdade do amor que é divino. E a resposta que ele obtém dos instrutores, basicamente vai ser, que é necessário que cada coisa venha a seu tempo, para cada um de nós, que a verdade é como a luz. O ser humano precisa ir se habituando à luz, pouco a pouco, senão a luz ofusca. E Emmanuel vai finalizar, inclusive, este capítulo, relembrando as palavras do Cristo, de que conheceremos a verdade, e ela vai nos libertar. Notando que Cristo não disse quando, Cristo não disse como, ele não determinou um roteiro específico. Ele apenas afirmou, conhecereis a verdade. Pode levar tempo, mais tempo para um, menos tempo para outros, mas conheceremos através dos nossos próprios esforços. Porque se a gente para pensar, conhecer a verdade, afinal, é perceber o sentido da vida, que é aprender a amar, que é a busca do bem, é a busca da harmonia, a busca da paz, a busca do amor. Simples assim, simples assim. O autor diz pra gente que a verdadeira liberdade estará no amor sem condições, no amor incondicional. E para isso, o caminho é de mão única. Nos melhorarmos, nos instruirmos, nos construirmos para o bem. Encarnação após reencarnação. Reencarnação após reencarnação. Através das nossas ações, através das nossas escolhas.
penetrando cada vez mais profundamente, cada vez mais intensivamente na órbita da verdade. Essa sim, a verdadeira luz. Fiquem bem, fiquem com a verdade. Aliás, fiquem na luz da verdade. Até a próxima!